Olá, querida paz de Cristo, que Deus esteja abençoando a sua vida. Mais um dia do nosso propósito de 40 dias de propósito com o Senhor Jesus. Estamos no 7º dia e o tema de hoje do nosso estudo é a adoração. Eu queria meditar com você, refletir um pouquinho sobre esse tema desse 7º dia. Eu creio que Deus irá nos abençoar de uma forma grande e poderosa, tá bom? Então o versículo-chave de hoje para o tema de adoração é João capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração, ela é muito mais do que cantar louvores. Muitas pessoas pensam que a adoração é eu estou adorando, vou cantar louvores, não é só isso, né? É participar de um culto, eu estou participando do culto, então eu estou adorando. Também é, né? Então é cantar louvor, participar de um culto, é um conjunto de coisas, né? Mas mais do que isso, a adoração, é a resposta de um coração que reconhece quem Deus é e tudo o que Ele fez. E aí, porque eu reconheço isso, eu adoro a Deus, né? O verdadeiro adorador honra a Deus com a sua vida, com as suas palavras, com suas atitudes, obedecendo a Deus, em obediência ao Senhor. Então, Jesus ele ensinou que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração deve ser sincera, de coração, nascida de um coração rendido, comprometido com o Senhor. É muito importante a gente entender isso, tá? Então, nesse 7º dia que nós estamos hoje aqui, dos nossos 40 dias de propósito com o Senhor, esse tema é muito, muito significativo para a nossa vida, porque os olhos do Senhor passeiam pela terra e Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diante disso, eu quero deixar aqui 3 versículos para a gente meditar de acordo com esse tema, nesta hora, que está lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, como a gente até leu, né? Mas a hora vem. Ele está respondendo, né? Ele está falando com a mulher samaritana. Ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, olha só, procura e há tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Entende? Então é muito importante, esses 2 versículos aqui é muito significativo para esse tema chamado adoração. Então a adoração vem de dentro, de um coração sincero, de um coração quebrantado, de um coração que reconhece que Deus, né, é Senhor da sua vida, e aí a gente vai expressar isso nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso emprego, na nossa vida diária, a gente vai expressar a adoração. E a adoração, então você não começa a adorar a Deus quando você está louvando dentro da igreja, você começa a adorar a Deus quando você está se vestindo em casa, quando você separou, né, aquele momento, está indo para a igreja, se vestindo, se preparando para ir para a igreja, para adorá-lo, né? Tudo já começou no seu coração, entende? Então quando você vê lá Abel e Caim, lá no começo, em Gênesis, você vai ver que Deus se agradou de Abel, né? E da sua oferta. A oferta, ela é já uma consequência de um coração adorador, entende? Então a pessoa que é adoradora, uma pessoa que realmente tem um coração sincero com Deus e o adora, ele já começa a expressar isso nas suas atitudes. Então Salmo 95, versículos 6 e 7 diz assim: vinde e adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão, se hoje ouvires a sua voz. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 vai dizer assim: digno és, Senhor,
de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E olha que coisa interessante. Então, desde o princípio, Deus revelou a adoração, revelou que a adoração pertence somente a Ele. A adoração pertence somente a Ele. No Antigo Testamento, você vai ver o povo, né, de Israel, que era chamado a adorá-lo com reverência, com fidelidade. E no Novo Testamento, Jesus revelou que os verdadeiros adoradores não dependem de um lugar específico, mas de um coração transformado. Então esse é o significado mais importante de uma adoração sincera. A adoração verdadeira, ela vem além dos cultos da igreja. Ela acontece quando escolhemos obedecer a Deus. Quando, na verdade, servimos ao próximo, quando vivemos em santidade, quando reconhecemos que Cristo é o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Quem adora de verdade, aleluia, faz, né, da sua vida uma experiência agradável ao Senhor. E isso é adoração. Adoração vai muito além de você cantar louvores. É muito importante a gente aprender sobre isso. Então, como é que está a minha adoração diante de Deus? Ela acontece apenas durante o culto? Ou eu adoro a Deus quando eu estou lá arrumando a casa, quando eu estou lá orando, buscando a presença do Senhor na minha vida, quando eu estou escolhendo as coisas e fazendo, né, realmente coisas que agradam a Deus? Né? Então, diante desses textos bíblicos, de todas as passagens bíblicas, a gente não tem tempo aqui para abordar tudo, né? Você vai, pelo menos algumas lições a gente pode aprender. Né? A gente pode aprender que Deus procura adoradores sinceros, diante dos versículos que nós lemos. A gente aprende e a gente tem como lição que a verdadeira adoração nasce de um coração rendido. A gente aprende que adorar é viver para glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Eu adoro a Deus, né, quando eu renuncio o pecado. Eu adoro a Deus quando eu entrego a minha oferta. Eu adoro a Deus quando eu sou fiel, quando eu ajudo o próximo. Eu estou adorando a Deus. Então a adoração a Deus é muito ampla. Então adorar a Deus é viver para glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida. A adoração não nos aproxima da presença de Deus. Fortalece a nossa comunhão com Ele. Essa é a adoração. Então, né, versículo que nós lemos no começo, João 4:24, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É muito importante. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade para você? O que significa isso? Né? Será que você tem refletido em fazer uma adoração genuína de coração para o Senhor? Tem se dedicado a fazer isso? Há alguma área da sua vida que ainda não está totalmente rendida a Deus e que precisa se render ao Senhor para adorá-lo? Então eu quero trazer um desafio para você nesse dia. Separe um tempo para adorar a Deus, sem fazer pedidos, só para adorar. Leia o Salmo 95, o Salmo 100. Agradeça por quem Deus é e por tudo que Ele tem feito na sua vida durante o dia. Procure glorificar a Deus em cada atitude, lembrando que a verdadeira adoração continua mesmo depois que o culto termina. O culto termina, você vai para casa, você dorme, você vai para o trabalho e você continua sendo um verdadeiro adorador. Então, verdadeira adoração não é apenas um momento diante de Deus, é um estilo de vida. Um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor em todos os dias da nossa vida. Tá bom? Então isso é ser adorador. Que Deus esteja abençoando sua vida. Tá bom? Seja um adorador, porque os olhos do Senhor vão te encontrar. E Ele vai estar diante de você olhando, porque a palavra do Senhor diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Ele busca
E se ele acha ele, irmão, quando Deus acha um adorador, amém? As bênçãos, a presença, a intimidade com Deus vem em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Apresente a Deus aí os seus pedidos. Vamos orar em nome de Jesus, seus pedidos pessoais, familiares, da sua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, Tu és digno de toda glória, toda honra, todo louvor, por isso nós Te adoramos, Senhor. Ó Deus, aqui estão os seus pedidos. Aqui estão, Senhor, meu Deus, os nomes, as famílias. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, que está assistindo esse vídeo nesse momento. Ó Deus, que está fazendo esse propósito de 40 dias com o Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando. Senhor, aqui estão as nossas petições. Ó Deus, a Tua palavra diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. E nós estamos aqui, colocando diante do Senhor. Ó Deus, colocando diante do Senhor, que és todo-poderoso e pode realizar infinitamente mais do que nós pedimos e imaginamos. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, abençoando, Senhor, a cada pessoa que está nesse propósito. Em nome de Jesus, nós apresentamos para o Senhor e Te pedimos em nome de Jesus e desde já Te agradecemos. Que o Senhor te abençoe. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, abençoando a você e a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus.